encarregado de coordenar pelo Ministério da Fazenda o plano de transição ecológica. E ele fez 36 reuniões com mais ou menos 60 fundos de investimento, falando das condições especialíssimas brasileiras em relação ao tema da sustentabilidade. Falou de macroeconomia, né? Falou dos indicadores macroeconômicos, crescimento, marco fiscal, reforma tributária, uma série de coisas que melhoram o ambiente de negócios no Brasil e dão sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo, mas falou também das vantagens competitivas do Brasil em relação ao mundo no que diz respeito à nossa matriz de geração de eletricidade, que é 92% limpa, e da nossa matriz energética, que é 47% limpa, e do potencial brasileiro de praticamente dobrar a produção de energia limpa num espaço de 5 anos, justamente para lançar esses títulos sustentáveis, mas não apenas isso, para financiar a geração de energia limpa, mas para também atrair investimentos na produção industrial voltada para a produção verde, né? Então nós vamos tentar unir a transição energética à transição ecológica mediante um processo de neoindustrialização. Quando detida a emissão dos títulos? Então, agora começa, depois desse roadshow, começa um período de silêncio, em que você não pode mais divulgar montante e data. O que nós podemos dizer é que nós estamos preparados para lançar, mas agora cabe ao Tesouro Nacional, depois do roadshow e das expectativas geradas a partir dele, fazer o anúncio formal do lançamento dos títulos. Os bancos já foram contratados? Quais bancos? Os bancos que vão assessorar a emissão de Green Isso Bond? sim. Mas o mais importante é contactar a demanda final, né? Quem é que vai comprar os títulos sustentáveis. E como é que está essa demanda dos investidores? Qual que foi o termômetro nesse roadshow? Você quer falar um pouquinho, Dubê? A sinalização foi Pode falar. Há uma sinalização muito positiva depois do roadshow. Era um chamado non-deal roadshow, então não tinha um acordo fechado nas conversas, não houve uma definição sobre valores específicos, mas a gente pode dizer que houve um interesse muito grande dos investidores em relação não só ao plano de transformação ecológica que o Brasil está implementando, mas também ao framework propriamente, o arcabouço dos títulos sustentáveis que o Brasil produziu, com um conjunto de ministérios participando dessa iniciativa, e isso atraiu também muito interesse, porque o framework brasileiro, esse arcabouço dos títulos brasileiros, de certa maneira, diferenciou o que o Brasil tem feito nessa área de maneira muito especial. Agora, tem data para isso, ministro? Para lançamento? É o que eu acabava de dizer, nós estamos agora num período de silêncio. Depois que você faz o roadshow, você não pode anunciar, a não ser quando for para lançar efetivamente os títulos. Aí o Tesouro é que vai julgar a conveniência de fazer esse lançamento, que deve acontecer. Ainda esse ano, o senhor acha? No momento adequado de mercado, né? Hã? É no momento adequado de mercado, né? Tem que aguardar o momento de mercado. Ministro, quanto que precisa para financiar a transição energética, para financiar essa agenda do governo? Não quanto os senhores esperam captar, mas quanto que precisa? Olha, nós estamos entrando nisso agora, né? Está a lei do crédito de carbono tramitando no Senado já. Os títulos sustentáveis são outro elemento fundamental dessa transição. A reforma tributária, fundamental para essa transição. Então nós estamos endereçando, o presidente assinou essa semana a Lei do Combustível do Futuro, que detalha todas as iniciativas tecnológicas voltadas para a energia limpa, sobretudo em relação a biocombustíveis, né? Mas não só, né? Você tem uma gama de outras fontes que cuja regulação vai ser aperfeiçoada. Tem a questão do hidrogênio verde também, que vai exigir provavelmente uma regulação própria. Então isso tudo está em andamento. Nesse contexto, Essa janela pode, o momento ainda é de tensão no cenário global, os bancos centrais ainda estão combatendo a inflação, os juros estão muito altos aqui. Esse cenário pode atrasar essa emissão? Quanto custo pode pesar na hora do governo decidir estrear nesse? É por isso que o Dubê falou que agora, a partir dessa apresentação,
e o desenho tendo sido aprovado por todo mundo, agora está com o Tesouro julgar a conveniência de lançar, o que envolve exatamente o quanto de títulos e quando lançar. Vamos lá, ministro. Tá bom? Nesse contexto de arrecadação, qual a importância da Petrobras fazer um acordo com o CARF? O governo está contando com esse dinheiro também para financiar esses projetos? Não, é bem, o CARF é uma retomada, né, do protagonismo do Estado brasileiro em relação à questão sensível, né? Então tem lá mais de R$1 trilhão que estava represado durante os últimos anos. Na minha opinião, o Congresso corrigiu um problema grave e nós sempre elogiamos a abertura que o Congresso teve de rever uma decisão para o bem do país, mas nós temos a previsão de que 80%, 70% a 80%, entre 70% e 80% dos processos serão julgados até o final do ano que vem. O senhor está falando no geral, mas da Petrobras, no caso da Petrobras, da dívida da Petrobras. O Petrobras vai entrar na mesma rotina que os outros, não tem um trabalho diferenciado com a Petrobras. A Petrobras chama atenção pelo volume de processos, mas eu queria te dizer que tem cerca de 126 empresas que respondem por 50% do litígio administrativo, ou seja, alguma coisa em torno de 550, 600 bilhões de reais. Então, se nós formos diligentes e julgarmos entre 500 e 800 bilhões, que é a meta que foi dada ao CARF até o final do ano que vem, a nossa estimativa, que consta do orçamento, se torna uma possibilidade concreta, porque, em geral, 10% dos julgamentos acabam entrando no Tesouro Nacional ou por pagamento do contribuinte ou porque ele judicializa e faz o depósito judicial para recorrer ao judiciário, o que acaba também gerando receita primária. Vamos lá, tá bom? Obrigado. Obrigada, ministro.